Olá, meu nome é Giovana Rocha, sou aluna do segundo período de jornalismo da Uniflu. E hoje eu estou aqui com Letícia Nunes, professora e jornalista. Olá, Letícia. Oi, Giovana. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado. Eu queria começar com a pergunta que você pensa que os jovens atualmente têm uma falta de interesse pelo jornalismo? Eu acho que existem duas coisas nesse sentido. Os jovens, eu acho que sentem um pouco de medo pela questão do mercado de trabalho, de tudo que a gente tem visto hoje nas redes sociais, enfim, por outros caminhos que acabaram surgindo, não criticando, mas existe um caminho que a gente aprende aqui na faculdade, vocês alunos também, que enquanto vocês cursam nessa faculdade, essa trilha do conhecimento para conquistar um diploma no final do curso, existem outras pessoas que se intitulam jornalistas nas redes sociais, na internet, e que acabam tendo certa visibilidade ou talvez alcançando alguns espaços que esses alunos precisariam alcançar. Então, existem duas coisas, talvez um certo medo, né, como eu te falei, e também essa questão de, será que eu posso optar por outra profissão, se não o jornalismo, já que talvez ela não me renda tanta coisa na questão financeira. Então, é um universo de possibilidade que o mundo que a gente vive hoje acaba indicando para esse jovem. Mas, ao mesmo tempo, aquele que tem paixão e ainda não sabe que é pelo jornalismo, mas tem paixão pela escrita, pela leitura, como era o meu caso lá anos atrás. Então, assim, você não entende muito bem o que você gosta. Então, você pensa assim, poxa, o que eu vou fazer? Jornalismo é algo que se encaixa ali. E quando você entra na faculdade, que você vai descobrindo os meios do jornalismo, por assim dizer, as disciplinas, e você vai se identificando e vai se apaixonando ainda mais. Então, é uma coisa que vai nascendo, que vai brotando devagarzinho, com algumas características suas, habilidade de falar, habilidade de lidar com uma câmera, ou se você gosta muito do rádio, por exemplo. Então, nasce de uma florzinha e vai se ramificando ao longo da faculdade, à medida que a gente vai mergulhando e vai gostando ainda mais das disciplinas e vai vivendo, de fato, né, o jornalismo. Sim, entendi. Quanto à leitura que você disse anteriormente, você acha que a falta de incentivo à leitura acarreta essa falta de interesse e a falta de o medo? Em grande parte, talvez, porque a leitura, pelo menos no meu caso, me incentivou a estar aqui, porque eu sabia que era um curso de humanas, um curso em que eu teria que ler bastante, interpretar esse texto, enfim, fazer artigos e depois fazer o TCC. Então, já imaginava que isso aconteceria. Então, quem não se interessa muito pela leitura vai ter uma certa dificuldade, mas também eu não consigo afirmar, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, talvez venha um aluno para cá que não goste muito de ler e que vai se adaptando da maneira dele, vai trilhando o curso da maneira dele, mas que ele gosta muito de uma locução, que ele gosta muito de estar no vídeo, apresentando, tem desenvoltura, tem habilidade, não tem vergonha, por assim dizer. Então, afirmar categoricamente é mais difícil, mas que a leitura e o gosto pela leitura acabam desenvolvendo a gente muito mais durante o curso. Entendi. Quanto à banalização, é uma banalização do jornalismo, que você disse anteriormente, a questão de pessoas influentes que se consideram jornalistas. Uhum. Você acha que essa falta do acesso das pessoas, a falta de interesse pela leitura, acarreta no aumento dessa banalização? Sim e não. Por que não? Porque em 2008 a gente teve a queda do diploma e isso dificulta todos os dias a nossa vida enquanto jornalista. Então, isso tem muita ligação, não tem como eu ignorar nessa resposta para você. Então, a queda do diploma faz com que eu pegue o meu celular e diga que eu sou jornalista, mesmo se eu não tiver o diploma, porque isso não é reconhecido de fato, não é oficialmente explícito. Por mais que a gente lute aqui na faculdade para formar os alunos e garantir que eles sejam bons profissionais. E a gente sabe, principalmente vocês que começam a ter a vivência do estágio ali, o quanto isso é importante, o quanto você sabendo um pouco de ética, um pouco das normas do texto, sabendo de lead, de pirâmide invertida, o quanto isso faz diferença do seu texto, por exemplo, do
texto daquela pessoa que está ali e não gosta de escrever, mas não tem essa noção na cabeça, esse conhecimento, e acaba cometendo alguns erros que a gente vê na internet, que a gente critica na hora, que a gente fica bravo. Então, enfim, tem todo um universo por trás. E, por outro lado, também tem essa questão, não só ligada ao jornalismo, a questão da leitura e do incentivo, mas também ligada a qualquer outra disciplina e qualquer outro tipo de curso que vá desenvolver isso. Eu acho que você cursar medicina, engenharia, não te isenta de ter noção e ter conhecimento dessa parte, desenvolver a parte da leitura, se interessar por isso, porque, afinal de contas, todos esses cursos lidam com textos acadêmicos ou não e vão entrar no meio da leitura para algum fim. Vai ter que ler um livro, vai ter que ler uma apostila, vai ter que desenvolver o seu senso crítico ali, interpretar e colocar as suas ideias no papel. Então, independentemente, é porque a gente do jornalismo tem mais esse peso, e vem muito também com esse medo, acho que, independente disso, a gente tem várias questões que fazem com que haja essa banalização e, infelizmente, também tem um asteriscozinho que faz com que haja isso, que é o olhar da sociedade para o jornalismo. Porque uma pessoa que faz uma coisa errada, ou que comete uma gafe, ou que escreve alguma coisa errada, ou que fala uma coisa que o público pense diferente, seja uma opinião política, sobre futebol, sobre religião, que são coisas que a gente fala que a gente não discute. Então, qualquer coisa que saia ali do certo visto pela sociedade, que aquela mídia é sensacionalista, porque o veículo é isso, porque o jornalista é isso, porque a culpa é do estagiário. Então, tem várias coisas que banalizam a nossa profissão. Então, são várias barreirinhas que a gente tem que ir pulando para poder alcançar aí, o sucesso. Não é aquele sucesso explícito, mas aquele sucesso que faz bem para a gente, enquanto profissional. Fala, poxa, eu fiz a minha parte, eu cumpri nessa matéria o meu dever enquanto profissional. Sim, entendi. E quanto aos grupos minoritários, você pensa que, por falta de incentivo por parte da sociedade, você acha que eles acabam buscando o jornalismo ainda menos, tanto como profissão, tanto como fonte de informações e notícias? É bem difícil até falar sobre isso, porque não tem como a gente medir, sabe? Medir da parte de quantidade, que não é muito a nossa praia. Mas, se você parar para observar, existe muito também daqueles que buscam o jornalismo para poder se expressar e expressar aquilo que não é colocado na mídia, na grande mídia, enfim, que não tem muito espaço. Então, assim, a falta de incentivo à leitura vem também da questão deles poderem, desde pequenos, ter acesso à educação de qualidade, a ter um sistema que eduque de forma correta, por assim dizer, que a gente sabe que não é a realidade do nosso país, que não é a realidade também do nosso município. Então, assim, já gera uma dificuldade para eles, porque os grupos minoritários vão ter essa dificuldade para acessar a escola, para frequentar a escola. Muitas crianças não têm o que comer em casa e acabam indo para a escola para poder comer na escola. Então, assim, é uma coisa que a gente vê em reportagens, mas é uma coisa também que eu já vivenciei, por exemplo, como repórter, aqui em Campos mesmo, na zona rural. Então, assim, imagina aquelas crianças que vão para a escola e não têm nem o que comer, pequenininhas, petititinhas, de 5 anos, parte de grupos minoritários, e como que vai ser o desenvolvimento dessa criança? Sim. Então, é uma coisa que vai lá do começo, e é bem difícil, assim, se a gente começar a pensar nesse universo, de responder assim concretamente. Mas, por outro lado, quando a gente vê na faculdade, nas reportagens, e não são maioria, infelizmente, mas se a gente vê representantes que lutem pela voz deles, que busquem fazer textos e reportagens que retratem essa realidade, buscando mudar realmente esse cenário, é muito gratificante e é também uma chance da gente ampliar esse cenário na medida do nosso possível, né? Enquanto curso, por exemplo, curso de jornalismo. Então, a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar tudo ao mesmo tempo, mas dando voz, trazendo essas pessoas para cá. Por exemplo, se a pessoa não consegue pagar uma mensalidade, mas talvez a faculdade tenha um programa de estágio que possibilite ter um desconto, uma bolsa. Então, assim, trazer essas pessoas cada vez mais, e talvez a faculdade tenha realmente essa visão, e se não tem, tenta também fazer uma chance pequena,
ainda, infelizmente, que a gente tem de transformar a nossa realidade dia após dia. Mas que é difícil realmente pensar nisso, até triste pensar nisso, realmente é. Sim. E, por último, eu queria te perguntar exatamente isso, de como nós podemos utilizar a leitura para incentivar as pessoas a buscarem mais o jornalismo. Sim, e é até engraçado você estar me perguntando tudo isso e eu não ser uma pessoa do perfil minoritário. Né? Você olha para mim a primeiro momento e você vê uma pessoa branca, dos olhos verdes, dos cabelos loiros, totalmente diferente. Mas também não estudei em escola pública, só no ensino médio, mas quando era criança não, que é também quando a gente é incentivado a parte da leitura, mas sempre tive gosto pela leitura, sempre gostei. Eu sempre fui de humanas, nunca fui de exatas, então assim, tudo está explicado. Mas sempre tive o gosto pela leitura, sempre eu procurei. Né? Ninguém nunca me ofereceu um livro, eu sempre fui procurar. E aí, quando a gente é criança, a gente procura o Harry Potter, a gente procura, né, todos esses livros assim. E isso foi muito por mim, sabe? Procurar os livros, procurar a faculdade, procurar, por exemplo, eu sabia que no meu ensino médio eu talvez não tivesse condições de estudar numa escola particular, se tivesse meus pais eu ter que, né, se apertar muito para isso, e eu escolhi, falei, eu vou ter que fazer uma prova para tentar passar para o IFE, para eu conseguir fazer tudo, né, sem pagar. E deu certo, né? Poderia não ter dado, porque eu também não tive, na época, condições de fazer um cursinho preparatório, não fiz nada disso. Eu estudei por minha conta. Então, dando uma volta ao mundo, mas tentando te responder, essa questão da leitura, eu acho que ela tem que ser incentivada todos os dias. Porém, a gente tem uma grande questão que a gente esbarra todos os dias, que é a própria sociedade, né? Talvez banalizar muito por causa da internet. Já era banalizado antes, verdade, seja dito. Mas assim, banalizar pela internet, banalizar porque não precisa, banalizar porque humanas é melhor. Minto. Exatas é melhor, você tem que fazer medicina, tem que fazer, sabe? Sim. A gente escuta muito isso. Então, o que a gente pode fazer? Né? O que eu posso sugerir, e eu sugiro para vocês, né? Já não vale porque vocês aqui da turma, se estão aqui porque têm o gosto ou têm um mínimo para poder encarar, mas que a gente sempre replique na nossa família, no nosso trabalho, para as pessoas que a gente conhece, para as crianças principalmente, incentivando, falando sobre, porque às vezes a criança até vai gostar, mas se ninguém mostrar para ela, se ninguém incentivar, se ninguém levar numa biblioteca, se ninguém falar sobre, se ninguém apresentar um autor, por exemplo, despretensiosamente, talvez aquilo ali ela vai crescer, ela vai optar por outros caminhos, ela vai optar por outras profissões, está tudo bem, mas a gente pode fazer a nossa parte, não só enquanto jornalista, mas também enquanto cidadão que quer a transformação da cidade, do país, enfim, enquanto agente ativo transformador da sociedade. Muito obrigada novamente, Letícia, por participar dessa entrevista. Obrigada a você. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima.